Certo, então vamos lá. Aqui, essa nossa aula aqui. Opa, tem alguém tentando entrar aqui. Peraí, só um instante. Mais um. Pronto. Ok. Essa nossa aula aqui a gente vai tratar de algumas forças que estão presentes aí no estudo da dinâmica, né? Vocês já viram algumas aulas, a gente já discutiu algumas coisas em aulas anteriores a respeito das causas dos movimentos, e essas causas são forças, né? Aqui a gente vai considerar, antes da gente ir para as questões, né, que ficaram aí por último, a gente vai considerar aqui a força normal, a força de atrito e a força de resistência do ar, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui por esta pergunta. Conseguiríamos andar se não existisse atrito? O que é que vocês acham? Será se a gente ia conseguir andar se não houvesse o atrito com o chão? O atrito que o senhor fala é tocar no chão, é algo do tipo assim? Esse atrito seria uma força que apareceria nos nossos pés. Eu vou explicar aqui. Por exemplo, você pega uma superfície que está toda no azulejo, certo? E aí uma pessoa lavou essa superfície, né? Passou água, sabão, e você, distraído, passa correndo por esse azulejo. Então, o que é que vai acontecer com você, né? Você vai sair deslizando ou vai cair, no mínimo, né? Mas se você pega uma superfície que não é desse top aí, né? Por exemplo, pega um cimento que está com pouco tempo que foi cimentado, e aí tá todo caraquento, né? Como se diz, né? Um cimento assim todo grosseiro ainda. Então, existe uma diferença entre essas duas superfícies, né? Essa do cimento, quer dizer, você pode até arranhar seu pé se você passar um pouco mais rápido, né? Ou seja, tem um atrito que, de certa forma, fricciona o teu pé ali, quando tu passa. Então, essa é a pergunta. Será se a gente ia conseguir andar se não existisse esse atrito? Eu Né? acho que não, professor. Pronto. Então, você vê esse sujeito aí nessa imagem, né? Tá caminhando assim, todo trôpego e tudo, né? Mas ele tá conseguindo caminhar, né? Agora, no automóvel, né? Quando os pneus estão girando normalmente, né? Você diz que o carro está rolando, né? Os pneus estão rolando sem deslizamento. Como é que isso é possível? Isso é possível porque existe atrito. Existe uma força de atrito, né, que permite isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, uma chuva, a pista molhada, aí ó, o que é que acontece com o sujeito aí? Ele freou, e aí no freio ele deu essa rodopiada aí, né? Um rodopio aí no carro. Então isso é possível, né, sem que o carro tombasse, isso é possível porque o atrito foi reduzido, o atrito dos pneus com a pista, já que a pista está molhada. Esse outro, ó, o que está acontecendo aí, ó? Ele está tentando caminhar numa superfície gelada aí, ó, tem gelo aí, ó, tem uma camada de gelo aí. Veja que ele fica deslizando, quer dizer, ele não tem atrito, a superfície não tem atrito, né? Não tem uma força de atrito entre os pés dele e a superfície, né? Então ele desliza. Então a gente só consegue caminhar porque existe essa força de atrito entre os nossos pés e a superfície. Então, como é que eu vou representar isso? Ó, veja só nessa figura que ela tenta ilustrar isso aqui, ó. Olha só. Aqui você tem, ó. Você tem a força de atrito. Olha o sentido da força, ó. Eu estou representando por um vetor apontando aqui para a direita, ó. Olha o sentido da força. Então, você só consegue caminhar porque essa força aqui, que é uma força de reação ao esforço que você faz ao empurrar o chão.
ó. Então, essa força F é a ação que você faz, certo? E a força de atrito é a força de reação a essa força. Então, elas têm a mesma direção, certo? Tá aqui, ó, a mesma direção, que é horizontal, mas sentidos contrários. Então, se não fosse o atrito, ou seja, se não houvesse essa força aqui, ó, você, era como se você fosse puxado para trás. Só ia ter o teu esforço empurrando o chão, ou seja, você ia começar a deslizar. Então, você vê que o simples caminhar, ele só é possível, né, devido à ação da força que você exerce no chão, né? Como se você fosse empurrar o chão. Aí o chão reage com essa força de atrito, projetando você para frente. Então, o caminhar só é possível por isso. Então, essa é a força de atrito que surge no movimento. Do mesmo jeito é aqui nos pneus, né, do automóvel. Existe uma força de atrito nesse sentido, certo? E aí não existe a reação do asfalto sobre o pneu, que força o pneu a se mover para adiante. São duas forças de ação e reação. Então, o sentido do movimento acaba acontecendo para a direita. Aqui no exemplo, de um livro, né, sobre a mesa, The Book on the Table, né, você tem a ação também de forças. Então, o que acontece aqui? Ó? Tá aí um livro sobre a mesa. Essa mesa, com um livro, está apoiado sobre o planeta Terra, certo? E o que acontece? Duas forças surgem aqui. Então, The Book on the Table, né, o livro sobre a mesa está sobre a superfície da Terra, e eu vou pegar só um livro e vou representar as forças. Então, o que acontece aqui? Ó? Existe a força peso, certo? Essa força peso, que eu vou representar por um vetor dirigido para baixo, na vertical, ó, atuando no centro de gravidade do livro, e essa força, vamos escrever ela assim, ó, essa força F é a força com que o livro força a mesa, certo? A força com que o livro força a mesa. Mas assim, devido ao peso, né, que ele tem em razão da atração da Terra sobre ele. Então, essa força F aqui, olha, forçando a mesa, ela acaba sendo proporcional ao peso do objeto, certo? Eu vou representar por outro vetor aqui, ó. Eu vou chamar de peso P. Então, gente, essa força peso é uma força que tem a sua reação aqui, ó, no centro da Terra, certo? Eu vou chamar essa força de F. Vamos chamar de F'. Então, essa força peso, certo, gente? Essa força peso aqui, ó, ela tem como reação uma força de atração da Terra, certo? E essa força F aqui, ela vai ter como reação o que é chamado de força normal. Eu vou representar por N, força normal. Então, veja, essa força normal, ela tem como reação essa força que o livro está exercendo sobre a mesa. E o peso do objeto tem como força de reação a força com que a Terra atrai esse objeto, certo? Só que, ou seja, a força com que a Terra atrai o objeto, ela faz par com o peso do objeto, que é esse outro vetor aqui. Então, é um par, ação e reação. Já a normal, essa força normal que aparece aqui, ó, que ela é perpendicular ao livro, certo? Ela é uma força que faz par com a força que o livro exerce sobre a mesa. Só que a gente, geralmente, quando está estudando a física, a gente fala o seguinte, a gente simplesmente considera a força normal, certo? A força normal, com a mesma intensidade da força peso. E só, porque não são par, ação e reação. Só são iguais em módulo. O valor da normal, da força normal, ela é
igual em módulo ao peso do objeto. Então, o que é que eu quero mostrar com esse exemplo aqui do livro sobre a mesa? É que existe, né, uma força, que ela, chamada força normal, ela surge para um objeto que está em repouso, ou em movimento também, serve, né, na superfície da Terra, certo? Então, essa normal, ela sempre aparece assim, e ela é perpendicular ao objeto, certo? Essa é a força normal. Então, no caso do livro, a gente vai ter, então, a força normal, perpendicular à superfície do livro, e vai ter o peso do objeto. Essas duas forças, elas não fazem um passo em reação, mas têm o mesmo valor. Ou seja, uma é proporcional à outra, certo? Gravem bem essa situação aí, porque, né, ajuda a gente em algumas situações. Por exemplo, naquelas questões nossas, se eu não me engano, tem uma questão lá que trata a respeito disso, né? Dessa força normal, certo? Então, aqui nessa outra figura, vocês estão vendo aí, ó, a gente tem um sujeito aqui empurrando um móvel, né? Uma geladeira, um guarda-roupa, eu não sei. E aqui eu estou representando as forças que estão atuando sobre o objeto. Ó, veja que aqui, representado de verde, tem a força com que ele empurra esse objeto. Aqui de azul está o peso do objeto, né? É um vetor vertical para baixo. Veja que automaticamente aparece aqui a força normal, certo? É contrária ao peso, que nem a gente viu no exemplo do livro. E tem o valor de um vetor A, que é contrário ao movimento, tá vendo? Que é a força de atrito. Então, aqui nesse objeto, a gente tem a ação de quantas forças? Ó? 1, 2, 3, 4 forças, certo? Então, geralmente, nesses problemas de dinâmica, a gente tem que representar essas forças primeiro, né? Para a gente poder analisar a questão, analisar a situação, certo? É lógico que se essa superfície que ela fosse muito lisa, a gente não ia ter a força de atrito, ó. Essa força aqui ela não ia aparecer. Aí o que ia acontecer? O cara ia dar só um empurrãozinho aqui, ó, e o objeto, ó, ia-se embora, ó, sem ter nenhuma força que o parasse. Porque a força de atrito numa situação dessa, a tendência dela é retardar o movimento, ou seja, parar o objeto, né, porque ela é contrária ao movimento. Né? Geralmente as forças de atrito, elas têm essa tendência de retardar um movimento. Aqui nessa outra situação, ó, o cara está apoiado numa superfície inclinada. Ó, veja que o peso sobre o corpo dele, ó, o vetor peso dele, continua sendo um vetor vertical, ó, vertical para baixo, certo? A normal, ela continua sendo perpendicular à superfície, ó. Veja que ela tem uma inclinação. Então, a situação fica assim, você tem o peso vertical para baixo e tem a normal fazendo um ângulo com o peso, ela é inclinada. É diferente dessa outra situação, né, que a superfície é horizontal, ó, e aí você vê as duas forças, peso e normal, na mesma direção. Aqui não. Uma está inclinada, que é a normal, e o peso está na vertical, para baixo. Já a força de atrito, ó, ela é perpendicular também à força normal. Veja que ela atua aqui entre as superfícies, ó, certo? E impede que o sujeito deslize. Veja que o sentido da força de atrito, ó, tá assim, né? No sentido contrário a um possível deslizamento dele. Ó. Então, segura o sujeito aí na plataforma. Então, o que são esses exemplos? Esses exemplos é para mostrar a ação dessas forças, né, sobre um corpo. Né? Essas forças, os nossos olhos não visualizam, mas a gente tem uma maneira de representar isso utilizando a linguagem vetorial, que são essas setas que vão indicar o sentido dessas forças, né? A direção e o sentido dessas forças. Então, veja aqui na legenda, ó, você encontra aí uma descrição, né, do que está acontecendo. Ó.
para que o sujeito esteja em equilíbrio, as três forças, força-peso, força normal, força de atrito, elas se interceptam em um único ponto, certo? E aí você poderia, ó, pegar esse vetor aqui, ó, e representar ele bem aqui, sem perder o sentido da coisa, ó. E aí você ia estar representando um diagrama das forças, certo? Trazer ele aqui na mesma direção, incidindo aqui nesse ponto, certo? Então, é uma forma de representar. Aqui uma outra situação, em que você tem um dinamômetro, certo? Esse dinamômetro, você está medindo a força com que esses pezinhos aí estão sendo puxados, ó, certo? Veja que existe um valor de força que é um valor limite. Ó, veja que o cara está puxando e o objeto só começa a se mover quando atinge esse valor aí, ó, 3,30, né? Quer dizer, a partir daí, você não tem mais a força variando. Esse valor aqui seria o que é chamado de força de atrito máxima. Ou seja, quando você vai empurrar um objeto, né, se o objeto não sai do lugar, é porque a força de atrito está segurando. Só que essa força de atrito ela tem um limite, né? Você vai começar, você continua a exercer a força, você vai aumentando a força, até chegar um momento que você tira o objeto do repouso, ou seja, o objeto começa a se mover. Quando isso acontece, você provavelmente atingiu a força de atrito máximo, certo? É chamada força de atrito estático máximo. No caso aqui do exemplo, ó, esse valor de força de atrito máximo ele foi alcançado aqui, ó, em 3,3, que é o objeto que começou a se mover. Aqui um outro exemplo, ó, essa abelhazinha, tá vendo? Ela está exercendo uma força para empurrar esse caixote. Ó, veja que a força de atrito ela vai aumentando junto com a força que ela está exercendo, ó, tá vendo? Só que chega um momento que a força de atrito é rompida e o objeto entra em movimento. Veja que o gráfico, ela mostra o valor dessa força de atrito, ó. É a força de atrito máximo. A partir da força de atrito máximo, você não tem mais a variação no valor da força. Ela permanece constante, certo? O aumento só vai acontecer aqui, ó, enquanto você não atinge a força de atrito estático máximo. Então, isso é só para ilustrar, né, que a força de atrito ela tem duas situações. Uma situação em que o objeto fica em repouso, né, você vai aumentando a força e a força de atrito vai aumentando junto. E aí tem a outra situação em que o objeto entra em movimento. Então, quando o objeto entra em movimento, aí você já tem uma força de atrito que vai ter um valor menor do que o valor máximo e que não aumenta mais, certo? Então é só para ilustrar isso. Como é que você calcula a força de atrito? Então tá aqui, ó. Força de atrito estático. Você usa essa expressão aqui, ó. Essa expressão é para calcular a força de atrito estático máxima. Então veja, ó, força de atrito estático equilibra a força que aplicamos para colocar um objeto em movimento. Seu valor máximo é calculado pelo produto do coeficiente de atrito estático pela força normal. Então, através dessa multiplicação aqui, ó, em que você pega um coeficiente, que é um número, que depende das superfícies, e multiplica pela força normal, você vai ter o valor da força estático máximo. Já a força de atrito cinético, que ela tem um valor menor do que a estática máxima, você calcula por uma equação parecida. A diferença é que agora você vai ter um coeficiente que vai ter um valor diferente, certo? É obtido pela multiplicação entre o coeficiente de atrito cinético e a força normal. Aqui é simulando a queda de corpos, né? Em que você tem a resistência do ar, não deixa de ser uma força de atrito, né? Ela é contrária ao movimento. Ó, nessa situação aqui, ó, a força de resistência do ar, ela é igual ao peso do sujeito aqui, tá vendo? Com o paraquedas. Nessa situação aqui, você tem uma velocidade constante, ou seja,
a velocidade não aumenta mais, né? A velocidade aqui é constante. Ó. Enquanto o paraquedas não se abre, o peso supera a força de atrito do ar, ou a força de resistência do ar. E aí você tem aí o sujeito em queda livre, né? Mas quando abre o paraquedas, não. Aí essa força aqui, ela fica igual à força de resistência do ar. Com as gotas de água na chuva acontece o mesmo, né? E a forma de você calcular essa força de resistência do ar é utilizando essa equação. É uma constante multiplicando a velocidade. Para o paraquedas, a velocidade fica ao quadrado. Então você tem vamos dizer assim, um efeito mais drástico, né? Na queda do paraquedista, né? Então, por isso é a velocidade ao quadrado. Então, essas forças, gente, elas são uma maneira de você descrever fisicamente alguns fenômenos, né? Mas aí eu me lembro que eu deixei aqui deixa eu ver aqui, eu deixei umas questões aqui para vocês fazerem, e eu não sei se todo mundo fez, né? Eu acho que foi isso aqui, não foi, gente? Atividade sobre segunda lei, terceira lei de Newton, né? Quem fez uma leitura dos textos, né, viu do que se trata. Primeira e segunda lei segunda e terceira lei de Newton. Na verdade, eu botei aqui segunda, né? E não é segunda, é primeira. Eu tenho até que corrigir isso aqui, ó. Atividade sobre a primeira e a terceira lei de Newton. Porque eu fiquei de seguir uma sequência da seguinte maneira: tratar a primeira e a terceira lei de Newton para depois tratar a segunda, porque a segunda ela envolve uma quantidade maior de cálculos, né, de problemas, né, que você vai ter que usar matemática aí para resolver. Aqui não, aqui a primeira e a terceira lei é assim mais teórico, né? Você tem que ter uma compreensão aqui, ó, o que é a lei da ação e reação, né? O que é a lei de inércia, né, para poder fazer as questões. E aí eu botei o texto que eu tirei do livro, o livro foi adotado aí na escola, né? E coloquei algumas questões para vocês responderem. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, vou até reduzir ela aqui um pouquinho. Ó, nessa questão aqui, quem já respondeu? De vocês que estão aqui presentes. Quando chutamos uma bola... Qual que será a resposta aqui? Ó? Quando chutamos uma bola, aplicamos uma força sobre ela, que é correspondida com outra força aplicada sobre o nosso pé. Se chutarmos uma bola com peso elevado, sentiremos esse efeito de maneira mais aguda em nosso pé. Tal fato está relacionado com... E aí? O que vocês marcaram? Ou ninguém fez ainda? Veja que o texto só está aqui, ó, tratando, né, a lei de ação e reação. Então, essas questões aqui que eu elaborei, ó, você só vai respondê-las tendo a ideia do que se trata, né? Do que é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, aqui já deu até a resposta, né? Tá aí o texto. Então, aqui, gente, nessa questão, é a atração que a Terra exerce sobre os corpos, é a inércia que os corpos possuem, é o princípio da ação e reação que explica, ou é o fato de um corpo existir uma força? Aí você vem aqui, olha, é o princípio da ação e reação, é a terceira lei de Newton que explica, né? Já a segunda, de acordo com a terceira lei de Newton, a toda força corresponde outra igual e oposta, chamada de reação. A razão por que essas forças não se cancelam, isso aqui é importante, elas agem em objetos diferentes, elas não estão sempre na mesma direção, elas atuam por um longo período de tempo, elas não estão sempre em sentidos opostos. Quem lê o texto vai saber responder. Lembrando, gente, que
a nossa última avaliação, a gente vai cobrar essas questões de vocês, para vocês responderem, viu? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, que eu acho que vai dar tempo para a gente abordar a segunda lei, e a terceira lei de Newton, certo? Vai ser o nosso conteúdo para a nossa avaliação. Essa terceira também, né, tratando aqui da terceira lei, que é a ação e reação, né, você vai analisar cada item desse aqui, vai marcar a questão correta. E a quarta, que vai tratar aqui do mesmo exemplo do livro, né, que a gente viu nos slides. Ó. Um livro está em repouso no plano horizontal. Atuam sobre ele as forças peso, tá aqui, ó, vertical para baixo, e a força normal, em sentido contrário. Aí você vai analisar as afirmações e vai ver quem está correto, né? Agora a afirmação, a força de reação à força peso está aplicada no centro da Terra. Aí você vai analisar para ver se isso é verdade, né? A força de reação à força peso está aplicada no centro da Terra. Será que é verdade isso aí? A força de reação anormal está aplicada sobre o plano horizontal. O livro está em repouso e, portanto, normal e peso são forças de mesma intensidade e direção, porém de sentidos contrários. Aí isso você pode ver até aqui pela figura. E a última, a força normal, é reação à força peso. Então você vai analisar e vai marcar a alternativa correta, certo? Ó, pode-se dizer que... Rapaz, agora complicou aqui. Vocês estão ouvindo aí, né? Tem um gatinho aqui que, rapaz, está daquele jeito. Eita. Oh, meu Deus do céu. Opa, eu marquei isso aqui, mas não é não. Vocês vão analisar aqui, ó. Todas as alternativas são verdadeiras, apenas 1 e 2 são verdadeiras. Vocês vão analisar isso aí, que não é a alternativa correta, não. A outra lei que é a lei da inércia, né? Que é a primeira lei de Newton. Eu coloquei um texto também, ó, e pedi que vocês, em seguida, ao lerem o texto, tentassem responder essas questões aqui, ó. Quinta questão. Ao fazer uma curva fechada em alta velocidade, a porta de um automóvel abriu-se, o passageiro que não usava cinto de segurança foi lançado para fora. O fato se relaciona com... Tá fácil, né? Aí, sobre o cinto de segurança, né? Tem a ver com... Que lei, né? É óbvio, né? Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Bem, gente, olha, aqui você tem que fazer da seguinte forma, ó. Vou dar uma dica aqui para vocês, para essa questão. Ó, veja só, o homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos, certo? Então você tem, vou botar aqui desse lado. Então você tem a massa da caixa, ó. Ela tem M 5 quilos, certo? Ela está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10. Então, um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, essa força vertical, eu vou representar por esse vetor aqui, ó, é a força com que ele está puxando esse caixote, certo? Então, essa caixa, né? Então, vou representar por F. Ó. Então, essa força aí, está explícita aí no problema, é de 10 newton. Então, veja que ela é contrária ao peso do objeto. Ó. Eu tenho que representar o peso do objeto, que é P. Certo? Ó, P. Então, eu vou trazer esse vetor para cá. Ó. P. É o peso do objeto. Tá aqui. Certo, vamos raciocinar aqui, né? Então, o que é pedido aí nessa questão? Né? Então, nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa. Então, é para você calcular o valor que a mesa exerce sobre a caixa, ou seja, é para você calcular a força normal. Ó, a força normal, que é a força que a mesa exerce sobre a caixa. Então, a gente tem uma outra força, que é a normal, que ela aponta também para cima, né, porque é sempre contrária ao peso, né, aqui na situação. Então, essa normal que a gente representa por N. Então, como é uma situação de equilíbrio, a gente pode montar uma equação da seguinte forma, ó. F, que é a força que o sujeito está puxando o caixote para cima,
somado com a normal é igual ao peso, certo? É igual ao peso. Ou seja, você tem duas forças, ó, no mesmo sentido, então elas se somam, e tem a força-peso que está no sentido contrário. Então, essas duas, como está no equilíbrio, essas duas forças somadas, elas são iguais ao peso do objeto. Até uma situação de equilíbrio. Ó. Daí esta equação, certo? Então, como eu quero calcular N, então o que, é que eu vou fazer aqui na equação? Ó? N vai ser igual ao peso do objeto menos a força F. Porque eu transfiro o F para cá, ó, para o segundo membro da equação. Então ele vem negativo, né? Ele é positivo e negativo. Então se calcula N. Só que tem um detalhe, eu não sei o peso do objeto ainda, ó. Mas eu posso calcular o peso do objeto. Como é que eu calculo o peso do objeto? É a massa vezes o valor da gravidade na Terra. Então a massa é 5, a gravidade na Terra é 10, aí você multiplica 10 por 5, dá 50 newtons. Então esse é o peso do objeto. Então você substitui aqui, ó. O N vai ser igual a 50 menos 10, que é o valor da força que o sujeito está puxando o objeto. 50 menos 10 dá 40 newtons. Pelo menos esse foi o resultado que a gente encontrou aqui, né? Vamos ver se a gente tem uma resposta. Né? Deu 40 newtons. Então tem, ó. Aí você vem e marca aqui, ó. 40 newtons. Então, como essa nossa aula aqui está sendo gravada, depois vocês podem até rever, né? Você passa o vídeo, aí vai para esse momento aqui que a gente está tentando resolver essa questão, né? E aí você retoma o cálculo de novo, né? Como é uma situação de equilíbrio, a gente usa aquela igualdadezinha e faz a conta. Então, já dei essa questão aqui para vocês, a questão 7. Aí vem a 8, você vai analisar também essas afirmações, ó, vou marcar correto. E a 9. O que é que diz a 9? Marque a alternativa que apresenta o enunciado da lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Aí aqui vocês vão dar uma lidazinha lá no texto de novo para vocês marcarem a questão correta. Ó. Aqui está muito fácil. Né? Você vai lendo as questões, você vai acabar se deparando com a resposta. Tem umas aqui que você não vai marcar de jeito nenhum, né? Por exemplo, qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa nos focos. A primeira lei de Newton não trata de planeta, não trata... Então, ela não diz respeito aqui ao movimento dos astros no espaço, não. Né? Pelo menos no que diz respeito à órbita que um planeta descreve em torno do Sol, né? Então, a primeira lei de Newton trata disso. Então, tem umas alternativas que você já vai descartando, certo? Ok, gente? Então, basicamente, era essa nossa aula hoje, certo? Tratei aí dos